Amiga? Longe de mim olhar para alguém com desdém. Mas tu viste o sotaque daquela nordestina? Ela é desagradável no falar. A linguagem dela é depreciativa. É um misto de gíria com coloquialismo. Sim, sim. Ela é ridícula. Ela é muito ridícula. Esqueça todas essas palavras proferidas de teor preconceituoso. Isso só foi uma mera ilustração de todo esse preconceito linguístico que a gente sofre e que a gente pratica. Se liga aí, galera. Hoje nós vamos tratar sobre o preconceito linguístico. Vem aqui comigo. Segundo o Marcos Baio, existe aqui no Brasil uma diversidade linguística. Existem várias formas de a gente dizer a mesma coisa. Exemplo, o aipim aqui em Recife e Olinda a gente chama de macaxeira, mas em outras regiões a gente vai nomear de forma diferente, tá? Aí, mas tu tá dizendo isso, mas de onde vem o preconceito linguístico? Quem pratica o preconceito linguístico? Eu diria que cada um de nós pratica um pouquinho, mais do que inconscientemente. Mas quem vai praticar mais esse preconceito linguístico, no meu ponto de vista, são as classes dominantes, porque elas que ditam as regras. Então, a classe dominante, ela impõe o que é certo e o que é errado. Então, tudo aquilo que vai fugir da norma culta da língua portuguesa, tudo que foge do padrão, vai ser inferiorizado, vai ser taxado como inferior, tá? Thaís, mas tu tá dizendo tudo isso, mas então, por que a galera não percebeu que existe que aqui existe, né? Que a maioria das pessoas, que uma boa parte das pessoas, elas são analfabetas, que elas são semi-analfabetas. Então a gente não teria que se adequar à fala delas, não. Sim, esse carinha do livro, né, do preconceito linguístico, Marco Baio, ele fala sobre isso. Ele fala, né, que para haver uma comunicação, para haver um diálogo, a gente, né, o emissor, ele tem que transmitir a mensagem para o receptor. Então, o receptor, ele tem que entender essa mensagem, ele tem que compreender essa mensagem, tá? Então, o que adianta a gente usar palavras rebuscadas se o receptor, ele não vai entender? É como se a gente estivesse falando em outro idioma com ele, é como se a gente estivesse falando grego. Então, é importante quando a gente estiver falando com outra pessoa que essa mensagem ela seja compreendida, tá? Então a gente tem que se adequar à forma das pessoas falar, né? Tem que se adequar às pessoas. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Supondo que um professor que trabalha em 3 turnos, de manhã ele trabalha no turno com o ensino fundamental, à tarde ele trabalha, isso é pelo do gato, fica a psicologia. À tarde ele trabalha com o ensino médio e à noite ele trabalha com o ensino superior, tá? Então ele vai ter que se adequar a esses alunos, não os alunos se adequar a ele. Então para cada turma ele vai usar uma linguagem diferente. Então de manhã ele vai usar uma linguagem mais coloquial com o ensino fundamental. À tarde ele pode usar meio termo um pouco coloquial, pode usar um pouco de gíria e também um pouco rebuscada, né? Mas quando for à noite, ele vai usar uma linguagem mais rebuscada, porque o ensino vai ser superior, a galera vai ser mais entendida. Então a gente tem que se adequar às pessoas, tá? Porque a galera, a gente não tem a obrigação de saber. Por exemplo, eu não tenho a obrigação de saber nada sobre o universo jurídico, porque eu não fiz direito. Então a pessoa tem que esmiuçar, tem que me explicar detalhadamente de algum tema que eu perguntar a ela. Da mesma forma que vocês não são obrigados a saber nada de saúde, da minha área, tá? Então, a gente tem que ter essa noção quando a gente estiver conversando com alguém. Porque para haver um diálogo, tá? Para haver uma comunicação, a mensagem ela tem que ser repassada e ela tem que ser compreendida. Então a gente tem que começar a se adequar, né? A forma das pessoas delas falarem, né? Tem que usar uma linguagem que ela entenda, porque é inteligente e as pessoas acham que é inteligente, que sabe muito, que sabe falar, que sabe usar palavras de norma culta, e não. Inteligente mesmo é quem sabe bem a gramática, tá? Ela vai saber bem a gramática, mas ela também vai saber a linguagem coloquial. E ela vai se adequar àquela pessoa com que ela esteja falando. Então, se ela estiver falando com alguém que seja semi-analfabeta, ela vai usar uma linguagem que seja adequada a ela para fazer com que ela se sinta à vontade. E essa é a dica de hoje. Se liga aí, galera.